Neste vídeo, vamos falar do processo de automação do build de RPM que utilizamos no nosso Technical Health Check. O primeiro passo é entender o que é o RPM. O RPM ele é um gerenciador de pacotes que faz parte da Linux Standard Base. Ele serve para instalar, atualizar, desinstalar, verificar e procurar softwares. Tá? Ele foi inicialmente desenvolvido pela Red Hat, mas hoje ele está sendo utilizado por várias distribuições Linux. O equivalente no nosso dia a dia seria mais ou menos o instalador de aplicativos do Windows, que vocês podem ver aqui na imagem como comparação. E como funciona um RPM por dentro? Podemos dividir em duas grandes partes. A primeira delas contém os arquivos necessários para a sua aplicação funcionar. Então pode ser configurações, binários, arquivos de serviço ou qualquer coisa que seja necessária para a aplicação funcionar depois de instalada. Aqui no caso, na parte 1 do desenho, vocês podem ver aqui tem alguns binários, tem arquivo de log, tem arquivo de configuração. A segunda parte descreve como você deseja que sua aplicação seja instalada. O arquivo que descreve esses passos é chamado spec file, e nele você pode indicar quais outros pacotes são requeridos para que sua aplicação funcione, quais configurações devem ser feitas antes de iniciar a instalação, como sua aplicação deve ser instalada, quais permissões esses arquivos devem ter e a localização de cada um deles. Todas essas informações são divididas em seções, e aí acaba tornando o arquivo de spec algo bem descritivo. Com o arquivo de spec e os arquivos de sua aplicação prontos, partimos para o próximo passo, que é criar o pacote de RPM em si. Existe uma ferramenta chamada RPM Build, que consegue ler o spec e gerar o pacote de RPM da sua aplicação. Ele depende de bibliotecas de desenvolvimento como libtool, GCC, entre outros. Por isso é comum criarmos um ambiente separado para nossos builds. É muito comum utilizarmos uma máquina virtual para criarmos esse ambiente, mas com o uso cada vez mais difundido de containers, não temos mais a necessidade de deixar um ambiente inteiro provisionado para tal processo. Para demonstrar o processo, criamos uma imagem Docker com base no CentOS 7, no qual colocamos todos os pacotes necessários do RPM Build. Durante a execução do container, um volume foi compartilhado entre o notebook do desenvolvedor e o container, gerando um storage compartilhado que pôde ser utilizado pelo RPM Build. O container do RPM Build utilizou os arquivos de spec e os arquivos da aplicação que foram compartilhados do notebook do desenvolvedor para gerar o RPM dentro do storage compartilhado. Assim que o processo de build é completo, o container é destruído e os recursos da máquina são liberados. E como resultado, temos o RPM criado sem a necessidade de criar uma máquina virtual dedicada só para isso. Vamos lá, eu quero mostrar para vocês aqui na prática como é que isso funciona. Dentro do meu notebook eu tenho um Dockerfile, tá? Que isso aqui podia estar dentro de um repositório, podia ser compartilhado pelo time de infraestrutura. E esse Dockerfile aqui, ele define como é que minha imagem do RPM Build vai ser feita. Tá? Então eu tenho aqui todas as dependências que eu preciso do RPM Build. Eu até crio um usuário específico para que ele rode lá dentro, não tenha para eu não rodar como root, esse tipo de coisa. E tem um diretório de trabalho aqui, /home, build, rpm build, que eu vou trabalhar sempre em cima dele. E o que é que eu vou fazer? Eu vou compartilhar arquivos da minha máquina para dentro desse diretório. E por último eu vou rodar o comando rpm build em cima desse diretório, utilizando aquele spec file que a gente viu anteriormente. Tá? Aqui na direita eu tenho os arquivos que estão no meu notebook. E aqui na pasta de fonte, né, a gente tem todos os arquivos e o spec file do caso aqui do Apache Exporter, que eu estou utilizando como exemplo. Tá? Então ele tem o serviço dele, como ele vai ser iniciado, eu tenho um binário, eu tenho os logs, eu tenho a configuração e tenho o spec. Tá? Então uma coisa que a gente vai observar aqui é que dentro dessa pasta RPMs, que está localmente no meu notebook, ela está vazia hoje, aqui que vai cair o nosso RPM que foi setado aqui no spec file. Tá? Então a gente vai observar essa pasta sendo populada. Fazer o seguinte, eu vou rodar o comando do Docker aqui, ó, e uma coisa que vocês observam, eu coloquei aqui "-rm", ou seja, ele vai ser um container temporário. Assim que ele acabar de executar, ele vai ser deletado, então não vai consumir nem espaço, nada na minha máquina. E eu tenho um parâmetro "-v" aqui, que é um volume. Tá? Então eu estou passando aqui um diretório absoluto na minha máquina, no caso, onde
que é justamente esse diretório que vocês estão vendo na direita aqui, tá? RPM Build, do Apache Exporter. E estou dizendo que ele vai pegar esses arquivos que estão na minha máquina e colocar dentro daquele diretório que eu tinha setado antes, chamado Home Build RPM Build, tá? E o nome do container que eu vou utilizar está aqui, RPM Builder para CentOS 7. Eu vou executar aqui, a gente vai ver todo o passo, o verbose da aplicação rodando, não demora muito, só alguns segundos. E aqui na direita, tá? No clique do mouse aqui, vocês devem estar vendo, aqui, já apareceu o RPM. Isso localmente na minha máquina. E o container também foi embora, fez o trabalho dele e deixou a resultante aqui para mim.